Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto, de redação. Lembrando que a presença de vocês será contabilizado no diário mediante a visualização e o comentário individual no canal da escola no YouTube, ok? Então hoje daremos início à nossa primeira aula de redação referente ao terceiro bimestre, livro número 3, páginas 55 a 59, e nesta aula veremos coerência textual, tipos de coerência, fatores de coerência e coesão textual. Assuntos de suma importância para um texto dissertativo argumentativo de uma redação no Enem. Coesão e coerência textual. A coesão não nos revela a significação do texto, revela-nos a construção do texto enquanto edifício semântico. Tá? Então a coesão, ela vai tratar de quê? Da estrutura do texto, da construção do texto, ok? Coerência é a possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, ou seja, é a compatibilidade. Então, quando eu digo compatibilidade, estou dizendo de concordância, simetria, combinação entre ideias e conceitos que permite ao leitor acompanhar a continuidade de um raciocínio em desenvolvimento. Então, a coerência, ela é a unidade de sentidos, tá? Então, para haver unidade de sentidos, logicamente, o texto, tem que estar bem claro, nítido, tá? Então, quando encontramos enunciados contraditórios que geram dificuldades à nossa compreensão, dizemos que houve incoerência. Um exemplo de uma redação. No Brasil, não há preconceito, há apenas discriminação de cor e classe social. Então, aqui de início, nós podemos notar a incoerência. Então, a incoerência ela se estabelece quando um conhecimento geral é contrariado. E ela nos remete à falta de lógica, caracterizada tanto pela forma como se articulam os elementos linguísticos em um texto, quanto pelo desrespeito ao nosso conhecimento prévio. Tipos de coerência. Nós temos
a coerência intratextual ou interna, que ela vai tratar, quando eu falo interna, é dentro do texto, tá? E dentro da coerência intratextual, quando o aluno ele comete erros dentro da coerência interna, ele praticamente vai perder pontos no tema, na articulação de ideias, na coesão e coerência e também na parte da linguagem. Então, muito cuidado ao fazer o seu texto, tá? Então, a coerência interna diz respeito à relação de compatibilidade, de adequação, de não contradição entre os enunciados de um texto. Nós temos um exemplo de uma redação intratextual. A classe média não tem condições acessíveis para frequentar universidades particulares. Este é um caso impossível. O governo deveria adotar metas que incluíssem a classe média para lhes dar oportunidades de frequentar universidades particulares. Então, esse texto ele está incoerente, pois o interlocutor ele tenta dar uma solução para uma causa que mais acima ele diz ser impossível, certo? Nós temos a coerência extratextual ou externa, ou seja, fora do texto, já faz parte do contexto com o tema, tá? É aquela que relaciona a adequação do texto a algo que lhe é exterior ao conhecimento do mundo. Então, eu preciso ter conhecimento de mundo, tá? Se eu não tenho conhecimento do mundo, eu cometo erros gravíssimos de contexto. Exemplos. Durante o inverno, a população do Rio de Janeiro aguarda neve que rotineiramente cobre as ruas da cidade. Então, olhando para esse texto, então sabe-se que no Rio de Janeiro não neva em nenhuma das estações, o que torna o enunciado incoerente com o seu exterior. Então não tem nada a ver, né? Um outro exemplo foi tirado de uma redação no ano que teve o tema foi lei seca, né? E foi citado este exemplo. Getúlio Vargas morreu em um acidente de carro depois que ele ingeriu uma taça de vinho. Se formos analisar esse texto, internamente tem coerência, mas externamente há erro de coerência, porque Getúlio Vargas
não morreu em um acidente de carro. Certo? Ok? Fatores de coerência. Coerência semântica refere-se à relação entre o significado dos elementos das frases em sequência. A incoerência aparece quando esses sentidos não combinam ou quando são contraditórios. Exemplo: ao perceber o tumulto, fotógrafos e telegrafistas correram para registrar o momento. Então, olhando para esse texto, nós podemos notar o seguinte, uma grande incoerência. Por quê? Porque os telegrafistas são os responsáveis por escrever cartas e não registradores de fatos. Então, nesse caso, poderia ser substituído por jornalistas, ok? Então, uma única palavra, um único vocabulário faz o texto estar incoerente. Coerência sintática refere-se aos meios sintáticos usados corretamente para expressar a coerência semântica. Então, através de conectivos, pronomes, conjunções e tantos outros, né? Exemplos. Então, as pessoas que têm condições procuram mesmo o ensino particular, onde há métodos, equipamentos e até professores melhores. Então aqui é uma parte de uma redação e nós podemos notar uma incoerência, porque o pronome onde ele se refere a lugar concreto, tá? Então eu poderia substituir por no qual ou simplesmente eu poderia colocar um ponto e vírgula e continuar. Há métodos, equipamentos e até professores melhores. Então, coerência sintática. A coerência sintática está relacionada à organização das palavras na frase, ou seja, utilização de meios sintáticos que garantam o sentido pretendido. A falta de coerência sintática decorre no uso inadequado de conectivos e pronomes, e é o que muito ocorre na produção textual, né? Quando usamos conectivos, conjunções inadequados, ok? Então, é necessário ou faz-se necessário aprendermos as conjunções. Então, se vocês puderem aprender, vamos supor assim, 6, 8 conjunções de cada conjunções de causa, de consequência, conjunções de finalidade,
né, de conclusão, principalmente. Isso ajudará bastante vocês. Coerência estilística refere-se à mistura de registros linguísticos. Exemplo: venho diante de vossa magnificência manifestar meu repúdio ao fato de uma instituição pública querer subtrair da população um espaço de lazer. Francamente, achei a maior sujeira, sacanagem, nada a ver. Olha o estilo desse texto. O texto está incoerente, porque começa o enunciado com uma linguagem formal, muito bem colocado, por sinal, mas terminando numa linguagem totalmente informal, com gíria. Então, dentro de um texto dissertativo argumentativo, não se utiliza gírias, ok? Coerência estilística, utilização de linguagem adequada às possíveis variações do contexto. O ilustre advogado tem consciência de que sua petição não vai prosperar, pois o cliente enfiou o pé na jaca. Então aqui o pé na jaca, enfiou o pé na jaca. Matou a gramática, né? Então, tenham cuidado na hora de vocês produzirem. Coerência pragmática refere-se ao texto visto como uma sequência de atos de fala. Para haver coerência, é preciso que os atos de fala se realizem de forma apropriada, isto é, cada interlocutor, na sua vez de falar, deve conjugar o seu discurso ao do seu ouvinte. Então, quando ocorre uma coerência pragmática? Quando há um diálogo. Exemplo: suponhamos aqui a pessoa A faz uma pergunta. Você pode me dizer onde fica a escola Nikkei de Tomiyasu? E o B responde: o ônibus está muito atrasado hoje. Olha a incoerência. Ele perguntou onde fica a escola Nikkei de Tomiyasu. E a resposta dele nada a ver com a interrogação. Coerência genérica diz respeito à escolha do gênero textual. Então, todo gênero apresenta características distintas, né? Diferentes, que devem ser preservadas. Exemplo: se a intenção é contar uma história, optará por gêneros conto ou crônica, pois esses atenderão adequadamente à proposta, ok? Então, muito cuidado, tá? Coesão é quando os elementos estão logicamente organizados, concatenados. É a ligação textual através de elementos linguísticos. Ou seja, é a construção da unidade de sentido. É a articulação entre as frases, orações,
períodos e parágrafos, né? Então, coesão, ela trata da estrutura, das palavras, dos períodos, dos parágrafos, das conjunções, os pronomes, as preposições e os advérbios. Tá? Um exemplo. Ele estava prestes a desistir, onde recebeu a notícia de uma promoção. Então aqui nós temos um texto incoeso. Tá? Eu não posso utilizar o onde. Então, o correto o correto seria: ele estava prestes a desistir quando recebeu a notícia de uma promoção. Então, nesse caso, o texto fica coeso. Então, um conectivo faz o texto perder a coesão. Tá? Então, o que é coesão? Coesão é a harmonia, a conexão entre os elementos de um texto. Assim, tanto a referência a termos já citados ou que ainda serão citados, como também o uso de conectivos que demonstrem o encaminhamento das ideias no texto, mas, embora, e, portanto, e entre outros. Podemos pensar na coesão como uma linha que costura o texto. Tá? Então pense que você está costurando o texto. Tá? Elementos que estabelecem a coesão. Então, nós temos os pronomes relativos, que, quem, o qual, cujo, onde. Então, o que, vocês sabem que é um pronome relativo universal, né? Quem eu só posso usar para pessoas. O qual e suas flexões eu posso substituir o que, né? Porque o que eu posso substituir por o qual, a qual, né? Cujo determina a posse e onde, lugar. Aí nós temos ainda o como, que é modo, o quando, que é tempo, tá? Pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, tá? Pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí nós temos isso do caso reto, depois nós temos do caso oblíquo, né? E assim sucessivamente. Pronome demonstrativo: este, esse, aquele, né? Então, dentro do pronome demonstrativo, nós temos as anafóricas e as catafóricas, tá? Então, revejam o assunto de pronome demonstrativo do segundo ano ou do primeiro ano, tá? Que vocês viram ano passado. Artigo: o, os, a, as, uns, uma, umas. Conjunção: eu coloquei alguns, mas não é só isso. Então vocês precisam aprender muito mais
Isto está tudo assunto do primeiro ano, do ano passado, tá? Porque, embora, pois, portanto, logo, tá? Preposição. Aquidepst é a sigla. Então, A de a, ante, até, após. C, com, contra. D, de, desde. E, em, entre. P, para, per, perante, por. S, sem, sob, sobre. E o T traz com S. Ok? E nós temos também advérbio. Tá? Aí nós temos porventura, de certo, bem, bastante e entre outros. Tá? Vocês vão ter que rever esses assuntos. Coesão referencial por substituição. Relaciona dois termos entre si. Então, referencial vem da palavra referência. Tá? Então, é a substituição de um elemento por outro. Tá? A substituição de termos, sinônimos, a elipse, que vocês viram dentro da figura de linguagem. Então, é a retomada de ideias. Tá? Exemplo. A solução da intolerância é a educação. Esta precisa ser desenvolvida para garantir que a queda diminua. Então, para eu não repetir as mesmas palavras, eu substituí por pronomes. Então, a solução da intolerância é a educação. Esta, eu estou retomando a palavra educação, e aquela, estou substituindo a palavra intolerância. Ok? Outro exemplo. O trabalho infantil é uma atrocidade. Esse crime tem que ser eliminado no Brasil. Eliminado do Brasil. Então, para eu não repetir novamente a expressão trabalho infantil, eu substituí por esse crime. Tá? Outro exemplo. Certas ONGs lutam contra o trabalho infantil. O governo deveria fazer o mesmo. Então, em vez de eu repetir de novo, lutam contra o trabalho infantil, não. Simplesmente eu utilizei do pronome para substituir o termo, ok? Coesão referencial por reiteração, ou seja, a repetição, tá? Quando ocorre a repetição de palavras. Exemplo: Fernando Henrique Cardoso não fez um bom governo e por isso FHC é mal visto nas pesquisas. Então, no primeiro momento, eu expressei o nome completo do ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso. No segundo momento, para eu não
escrever novamente o nome completo, eu simplesmente abreviei. Ok? Outro exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. No ECA está escrito: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Capítulo 5, artigo 60. Então aqui, eu iniciei falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, e para eu não repetir todo esse termo, eu simplesmente utilizei a sigla ECA, ok? Coesão recorrencial, quando ocorre a repetição de termos anteriores, tá? Exemplo: bom mesmo é ter livros na estante, redes na varanda e flores no jardim. Então aqui ocorreu um paralelismo, ou seja, nós podemos ver aí, livros na estante. Então livros é um substantivo, na preposição, estante substantivo. Redes na varanda, redes substantivo, na preposição, varanda substantivo. Flores no jardim, mesma coisa. Flores substantivo, no preposição e jardim substantivo. Então assim nós temos uma coesão recorrencial quando ocorre o paralelismo dentro de um texto. Outro exemplo: eu gosto de maçã, de morango, de abacate e de kiwi. Tá? Então aqui nós podemos ver que a repetição, tá, da preposição de maçã, de morango, de abacate e de kiwi. Esse é o correto se você for analisar. Agora, se eu escrevo eu gosto de maçã, morango, abacate e kiwi, esta oração está incoesa. Por quê? Se eu comecei gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o de, que é a preposição, ela acompanha todos os demais. Por isso que vocês viram já o assunto sobre objetos diretos e objetos indiretos. O assunto de transitividade verbal. Outro exemplo. Vou falar com Débora e com Isadora. Então, o com, preposição com. Com Débora e com Isadora. A mesma coisa ocorre isso dentro de uma redação. Então, muito cuidado. Coesão sequencial. Ocorre por meio dos componentes do texto que estabelecem relações semânticas entre orações, períodos ou parágrafos à medida que o texto progride. Então, a coesão sequencial vem da palavra sequência. Então, é sequência nas ideias dentro do texto. Ou seja, aqui
para você ter uma sequência de ideias dentro do texto, você vai necessitar de quê? De conectivos, preposições, conjunções ou locuções conjuntivas e alguns advérbios, né? Então tem a função de ligar palavras, frases, orações e períodos e estabelece sentidos, ok? Exemplos: a intolerância religiosa no Brasil não só é um problema social, mas também racial. Olha aqui a tese, né? Então aqui é um exemplo do tema intolerância religiosa no Brasil. Então eu utilizei não só, mas também conjunções coordenativas aditivas, tá? Então, quando vocês estudaram sobre orações coordenadas, orações subordinadas, né? Então, por que vocês estudaram primeiro tudo aquilo dentro da gramática? Para que, se vocês não sabem utilizar as conjunções corretamente, vocês não vão conseguir fazer uma boa redação. Então, todos aqueles assuntos da gramática é necessário para vocês, tá? Outro exemplo. Devemos racionar o uso da água. Além disso, precisamos proteger seus mananciais. Devemos racionar o uso da água. Além disso, uma junção, precisamos proteger seus mananciais. Então aqui também nós podemos ver duas teses, né? Ele pode desenvolver falando do racionamento da água e da proteção aos mananciais. Cientistas alertam para o fim da água potável. A sociedade, contudo, ignora o alerta. Aqui nós temos, né, utilizamos a conjunção contudo, uma conjunção opositiva, né, que faz oposição ao texto, tá? Então, nós temos alguns advérbios que será de grande importância para vocês, tá? Utilizar dentro da redação, dentro do texto. Então, nós temos consequentemente, analogamente, geralmente, principalmente, tá? Aí nós temos as conjunções no entanto, todavia, contudo. Então, essas conjunções fazem parte da oposição.
Aí nós temos as conjunções concessivas, apesar de, mesmo que, embora, e para adição, não só, mas também, né? E assim sucessivamente. Então, vocês irão necessitar estudar as conjunções, as preposições, todos aqueles quadros que vocês viram agora há pouco: pronome relativo, pronome possessivo, pronome pessoal, pronome demonstrativo, artigo definido e indefinido, conjunções, preposições, advérbios, todos esses assuntos. E esses assuntos vocês já viram, certo? Ok, nós encerramos este assunto de coesão e coerência, tá? Então vocês irão responder todas as questões do praticando da página 61 e 62, enviar somente o gabarito para o meu PV dentro do período das 7h15 às 8h45. Ok? Vocês são alunos do ensino médio, do segundo ano. Deveriam dar exemplo para as demais turmas do fundamental e do primeiro ano. O nono ano eles estão cumprindo com horário, ok? Então, coerência é responsável pela produção de sentido do texto. Ela está focada no conteúdo, tá? Coesão são ganhos semânticos que mantêm o raciocínio, os conectivos. Então, ela está focada na forma, ok? Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Um forte abraço, tá? E bons estudos. E até a próxima. Tchau, tchau.